Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de 2 Reis, capítulo 13. O reinado de Joacás de Israel. O reinado de Joacás de Israel. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasas, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, o filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Joacás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Azael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Joacás orou a Deus do Senhor e ele respondeu à sua oração, pois viu como o rei da Síria havia Deus. Então Joacás orou a Deus do Senhor e ele respondeu à sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz como antes. Porém, não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os. E o poste da deusa Ázera ficou em Samaria. De todo o seu exército, Joacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como um pó. Todas as outras coisas que Joacás fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Joás ficou no lugar dele como rei. O reinado de Joás de Israel. No ano 37 do reinado de Joás de Judá, Joás, filho de Joacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Joás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. A morte de Eliseu.
O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura quando ele estava para morrer. O rei Jeoás foi visitá-lo, então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandou. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abre a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus, é por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Guerra entre Israel e a Síria. O rei Azael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeoacás foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. Quando o rei Azael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Jeoás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e conquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Jeoacás, o pai de Jeoás. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.